Capítulo 2. O maior segredo é revelado. Tão próximo que você é incapaz de ver, tão sutil que a sua mente é incapaz de compreender, tão simples que você é incapaz de acreditar, tão bom que você é incapaz de aceitar. Por que tão poucos descobriram a verdade? Por que a maioria de nós não foi capaz de compreender quem é? Como bilhões de pessoas podem ter deixado escapar algo tão vital para atingir a felicidade? Nós deixamos o maior segredo escapar por conta de um pequeno obstáculo, uma crença. Essa única crença nos impediu de realizar a maior descoberta que podemos fazer, a crença de que somos o nosso corpo e a nossa mente. Você não é o seu corpo. Viemos a este mundo para ser um corpo a fim de aprendermos que não somos um corpo. Assim como você usa um carro para ir a um local ou de um local para o outro, seu corpo é um veículo que você usa para se mover e experimentar o mundo. Se você tem um carro, você não diz que é o carro. Por que então, se você tem um corpo, você diz que é o corpo? Como algo material, seu corpo não é consciente. Ele não sabe que é um corpo, mas você sabe disso. O seu dedo do pé não sabe que é o dedo do pé. O seu pulso não sabe que é um pulso. A sua cabeça não sabe que é uma cabeça. O seu cérebro não faz ideia de que é um cérebro, mas você conhece cada uma das partes do seu corpo. Como você poderia ser o seu corpo considerando que conhece todas as partes diferentes dele, mas nenhuma delas conhece você? Perguntas desse tipo que permitiram que figuras importantes do passado desvendassem o mistério por trás de quem realmente somos. O pior hábito que adquirimos ao longo dos milênios é acreditar que somos este corpo. Nós nos esquecemos do que somos e pensamos a nos identificar com objetos. Sou este corpo, portanto vou morrer. Você tem medo de que, se o corpo não for, você também não é. Acreditar que você é apenas o seu corpo é o que provoca o maior medo da humanidade, o da morte. Quando o seu corpo morre, você teme que vai deixar de existir. O corpo é como uma nuvem escura pairando sobre a sua vida. Se deseja a imortalidade, desapegue-se do corpo. O fato de você não ser o seu corpo é uma boa notícia, pois um dia o seu corpo vai chegar ao fim. Como acontece com todas as coisas materiais, o mundo é todo feito de coisas materiais e nenhuma delas vai durar para sempre, incluindo o seu corpo, que aparece e desaparece por meio de um processo de nascimento e morte. O que você é de verdade nunca morre. O que você realmente é não pode morrer. O corpo morrerá, mas você não é o seu corpo. Temos livre arbítrio para nos identificarmos com o nosso corpo ou com quem realmente somos. O corpo corresponde à dor. O que você é? A alegria infinita. A saída para todas as dificuldades começa com o abandono da crença de que você é seu corpo. Você não é sua mente. A voz dentro da sua cabeça não é você, ainda que você provavelmente tenha acreditado nisso durante a maior parte da sua vida. Embora a voz dentro da sua cabeça soe como você, parece saber muito sobre você e tenha se tornado muito familiar para você, ela definitivamente não é você. A voz na sua cabeça é a sua mente, e você não é a sua mente.
A mente é um conjunto de pensamentos que aparecem e desaparecem constantemente. Se não há pensamentos, então não há mente. A mente é apenas pensamento. Dê uma olhada em si mesmo. Onde está a sua mente se não houver pensamento? Ela não está aí. Não há nada lá dentro além do pensamento e sentimento, memórias e sensações. Mas você é um pensamento? Você é um sentimento? Se você fosse um pensamento, digamos, um pensamento de frustração, então desapareceria quando o pensamento de frustração desaparece. Você não é um pensamento, uma sensação ou um sentimento, porque também acabaria quando eles acabassem. Mas você continua aqui depois que isso acontece. Você está aqui antes de um pensamento e está aqui antes de um sentimento ou uma sensação e permanece intacto depois que eles vão embora. Isso fica muito óbvio quando você presta atenção. Sem dúvida, vivenciamos pensamentos, sentimentos e sensações, mas não somos nenhuma dessas coisas. De certa forma, é fácil compreender como falhamos em compreender quem de fato somos, porque o corpo e a mente são uma combinação convincente. A mente produz um fluxo constante de pensamentos, a maioria dos quais incluem a palavra eu, como se ela fosse exatamente nós. E talvez você se surpreenda ao saber que todas as nossas sensações corporais também vêm da mente, o que reforça a crença de que somos o nosso corpo. A maneira como os outros veem você contribui para a noção que você tem do eu. Quando as coisas acontecem, elas parecem acontecer com você, ou talvez você as tenha provocado. Você se importa com o que acontece por conta do efeito que isso exerce sobre você. Você se detém na esperança de se manter seguro e sustentar uma boa imagem. Você sem dúvida parece real. Não é como se você não tivesse um corpo e uma mente. Eles apenas não são quem você realmente é. Assim como o seu carro, eles são apenas instrumentos afinados que você usa para vivenciar no mundo material. Identificar-se com o seu corpo e a sua mente é a única coisa que encobre quem você realmente é. É este erro de identificação que oculta o seu eu verdadeiro. Você é mesmo a pessoa que acredita ser? Considerando todo o esforço feito para inflar o ego, a ênfase na autoestima, na reputação, na realização, na aparência física, na aquisição de bens materiais, é um milagre que o despertar ocorra. Ego, eu imaginado, eu simulado, eu apartado e eu psicológico são alguns dos nomes que mestres e sábios dão para a nossa identidade equivocada. Todas essas descrições se referem a um corpo e uma mente que juntos formam o que chamamos de pessoa. Quando nos referimos a nós mesmos, a maioria está falando dessa pessoa que acreditamos ser. Uma pessoa é o que ela vivencia, não é o que ela é. Não existe isso de uma pessoa. Se você diz sou uma pessoa, então tem que dizer qual pessoa. Houve um bebê em algum momento, um adolescente, uma criança, e todo esse processo logo chegará ao fim. Sua personalidade está em mudança constante. Então, se você é a sua personalidade, qual pessoa é? A zangada, a amorosa, a frustrada, a irritada ou a gentil? Você provavelmente acredita ser todas elas, mas não pode ser.
porque se fosse, a pessoa irritada nunca iria desaparecer. Ela estaria sempre aqui. Ou se realmente fosse a pessoa frustrada, quando ela desaparecesse, um pouco de você desapareceria também. Mas isso não acontece, não é? Você está aqui antes de a pessoa irritada surgir e também está aqui depois que a pessoa irritada desaparece. Está aqui antes que a pessoa frustrada apareça e está aqui depois que ela desaparece. Obviamente, você não é a sua oscilação de humor ou de personalidade. A personalidade é uma ferramenta útil, mas não pode definir quem você é. Quem você é está muito além de quem você pensa ser. O maior obstáculo para descobrir a verdade sobre quem essencialmente somos é a crença de que somos um aglomerado de pensamentos, memórias, sentimentos e sensações. Juntos, essas coisas formam um eu ou uma entidade ilusórios. A crença de que somos essa entidade é o único obstáculo. Todos os nossos problemas psicológicos se devem a esse imaginário, esse eu imaginário. Eles sempre estão relacionados ao fato de nos confundirmos quanto a isso. A pessoa apenas parece existir em razão da persistente e inquestionável crença de que há uma pessoa de verdade por aqui. Mas a pessoa, ou o ego, não pode existir sem acreditar nisso. É mera fantasia. Na verdade, não há pessoa alguma. O único residente desta casa, que é o seu corpo, é o eu puro, ou seja, o que você é de fato. O resto é invenção. Não há dois inquilinos neste corpo. Sempre houve apenas um. Acreditar no ego dá uma sensação de realidade, mas isso não é fato, apenas ficção. Qual é o problema de acreditar que somos um ego ou uma pessoa? Nós nos sentimos insignificantes e extremamente vulneráveis. Temos medo de que coisas ruins aconteçam conosco. Temos medo de ficarmos doentes e velhos, e também da morte. Temos medo de perder as coisas que já conseguimos e de não ganhar as coisas que desejamos. Vivemos em uma condição de falta, acreditando que tudo é insuficiente, dinheiro insuficiente, tempo insuficiente, energia insuficiente, amor insuficiente, saúde e felicidade insuficientes e vida insuficiente. Pior ainda, acreditamos que nós somos insuficientes. Nada disso é verdade. Na realidade, é o oposto da verdade. Mas nunca seremos capazes de experimentar uma felicidade real e duradoura enquanto nos agarrarmos à crença de que somos apenas uma pessoa. A tragicomédia da condição humana é o fato de passarmos a maior parte da nossa vida pensando, sentindo, agindo, percebendo as coisas e nos relacionando em nome de um eu ilusório. O ego não é quem você é, mas ele faz tanto barulho que você não consegue ouvir quem realmente é. Permitir que isso continue a alimentar e regar o seu ego é uma loucura. Acho que todo mundo está envenenado pela pessoalidade, vivendo a vida de modo muito pessoal, encarando a vida de um ponto de vista muito pessoal, levando as coisas para um lado muito pessoal. Reagir à vida de forma pessoal é uma espécie de cegueira. Você não enxerga as coisas da forma certa. É mais provável que você esteja experimentando um corpo, experimentando uma mente e tendo a experiência de ser uma pessoa, mas essas são, na verdade, as menores partes de você. E, em última análise,
não são você, porque quando chegam ao fim, o mesmo não acontece com você. Não existe nenhuma pessoa dentro de uma pessoa, mas existe um você verdadeiro. Por que é tão difícil ver através do ego, dispensá-lo, parar de acreditar na solidez desse rapazinho? Por que nos agarramos a esse eu aparentemente real, quando abaixo, ao redor e acima dele, nadando por toda parte, está essa outra realidade maravilhosa que de fato é real, com a qual podemos contar para o nosso sustento, para uma paz perfeita? Por que negar isso a nós mesmos, em nome de algo comparativamente tão insignificante? Por que causa tantos problemas, inclusive dor? Grandes farsantes. Os seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções e suas crenças trabalham juntos, sem parar, para convencê-lo de que você é uma pessoa. Somos todos grandes farsantes, fingimos ser insignificantes, fingimos ser limitados, fingimos ser uma pessoa insignificante e limitada que nasce, vive por um tempo, morre, e esse é o fim. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Somos auto-obcecados com um personagem imaginário que não existe. Poderíamos dizer que esse personagem imaginário é exatamente como a personagem de um filme. Sabemos que o ator que interpreta o personagem existe, mas o personagem do filme sabe que o ator existe? Não, o personagem do filme é imaginário. Consolidamos a nossa crença de que somos uma pessoa a cada pensamento. Se você observar qualquer pensamento, vai perceber que existe um eu no centro de cada um deles. Esses pensamentos centralizados no eu, no qual você acredita ser, afirmam repetidamente que você é uma pessoa insignificante e limitada. Quando você acredita que é a voz dentro da sua cabeça, automaticamente acredita em tudo que ela diz, acredita em todos os pensamentos que a sua mente gera. Pensamentos como: estou ficando velho, estou cansado demais, não sou bom o suficiente, não sou capaz, não tenho tempo suficiente, não sou tão saudável quanto costumava ser, não tenho dinheiro suficiente, não sou inteligente o suficiente, não enxergo tão bem quanto antes, não me sinto amado, ele ou ela não gostam de mim, não sou merecedor disso, tenho medo de morrer, não sei o que fazer. Todos esses pensamentos são limitações impostas a você pela sua própria mente. Você, quem você é de verdade, é iluminado, o que significa que nada tem poder sobre você. Minha mestra diz que estamos o tempo todo exercitando a nossa própria insignificância por meio de constantes pensamentos limitados, como os que acabei de listar, e que, se não tivéssemos exercitando isso, enxergaríamos a verdade de quem realmente somos. Tudo que diz respeito a uma pessoa corresponde ao extremo oposto de quem ela realmente é. A pessoa é imperfeita. Quem você é de verdade é perfeito. A pessoa é temporária e limitada. Quem você é de verdade é permanente e ilimitado. A pessoa nasce e morre. Quem você é de verdade nunca nasceu e jamais vai morrer. A pessoa é pessoal e instável. Quem você é de verdade é impessoal e sempre estável. A pessoa muda de humor. Quem você é de verdade é felicidade e paz constantes. A pessoa é cheia de julgamentos e opiniões. Quem você é de verdade é tolerante e aberta a tudo. A
pessoa adoece e envelhece. Quem você é de verdade não está sujeito ao envelhecimento e a doença nunca poderá afetá-lo. A pessoa sofre. Quem você é de verdade está livre de toda dor e sofrimento. A pessoa morre. Quem você é de verdade existe por toda a eternidade. Trocando a infelicidade pela verdade. Há apenas uma maneira de viver feliz e experimentar a alegria duradoura, conhecendo a sua verdadeira natureza. Há apenas uma maneira de abandonar uma vida cheia de problemas, negatividade e discórdia, conhecendo a verdade sobre quem você realmente é. Seu eu verdadeiro é infinitamente magnífico e glorioso, completo, perfeito e está sempre em paz. E você fica cego para isso quando admite que é um ego limitado. Abandone os antolhos, o ego, e esteja para sempre em perfeita paz e alegria. Quando se encontrar, terá tudo. A vida não se resume a resolver inúmeros probleminhas, pois eles nunca vão ter fim. A vida nos aponta para a única coisa essencial que acabou sendo esquecida: nosso próprio eu, verdadeiro e imutável. A humanidade, como um todo, vive em grande parte com a ideia equivocada de que somos fundamentalmente uma pessoa com um corpo em oposição ao nosso verdadeiro eu. Pode haver tragédia na história das nossas vidas, mas na verdade não há tragédia alguma acontecendo conosco. Em última análise, a história existe apenas para nos ensinar essa distinção. No momento em que aprendemos a lição, até mesmo a história muda para se revelar como beleza, amor e inteligência. Não se apegue à noção de que sofrimento é inevitável. Enquanto estivermos apegados a isso, haverá sofrimento. Na parábola bíblica, o homem que se identifica com o corpo e a mente é o homem que construiu a sua casa na areia. Perceber a sua verdadeira natureza é construir a sua casa sobre chão firme. Não existe busca pela verdade, porque você já é a verdade. Como poderia buscar a si mesmo? A questão é que a maioria de nós tem a atenção desviada do nosso verdadeiro eu, em vez de olhar para quem somos. Você alguma vez já viu uma daquelas imagens nas quais é possível enxergar duas coisas diferentes? Ao observar a imagem pela primeira vez, consegue ver claramente uma figura, mas não consegue enxergar a outra. Você tenta, mas a segunda figura parece escapar, pois seu foco está na primeira. Você precisa mudar de perspectiva e suavizar o seu olhar muito delicadamente para que a outra imagem se torne visível. Na famosa imagem do vaso de Rubim, ou você vê duas pessoas se olhando, ou você vê um vaso. Para enxergar ambas as figuras com clareza, você precisa mudar a maneira como olha para a imagem. Ao longo das nossas vidas, passamos a maior parte do tempo olhando para nós mesmos a partir da perspectiva de que somos um corpo e uma mente, que somos uma pessoa. Mas para enxergar com clareza quem somos, assim como no vaso de Rubim, temos que mudar a nossa perspectiva, muito delicadamente. A revelação. Deixe-me fazer uma pergunta simples. Você está consciente? Sua resposta deve ter sido sim. Caso contrário, não estaria consciente da pergunta que acabei de lhe fazer. Deixe-me perguntar de novo. Você está consciente? Sim, você está consciente. Você estava consciente quando era um bebê, durante a sua infância, a sua adolescência
e ao longo de toda a sua vida adulta, você esteve consciente sua vida inteira. A consciência é e tem sido a única constante na sua vida. Seu corpo muda sem parar, sua mente muda sem parar, seus pensamentos, seus sentimentos e suas sensações mudam sem parar. Mas a única coisa que nunca mudou é a sua consciência, é a consciência disso tudo. E essa consciência é quem você realmente é. Você é consciência. Você é consciência. Está tão perto que você não consegue ver. Através dos olhos dela que você vê o mundo ao seu redor. Ao dizermos eu, estamos condicionados a acreditar que nos referimos ao corpo, quando na verdade o eu se refere à consciência. Você não é um corpo, uma mente ou um punhado de pensamentos, sentimentos, memórias ou sensações. Você é aquele que está consciente do seu corpo, da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas memórias e das suas sensações. Você é a própria consciência. No momento em que você se depara com sua consciência, algo em você a reconhece. Você está consciente de que está lendo este livro, está consciente dos sons ao seu redor, está consciente do lugar onde se encontra, está consciente do seu nome, está consciente do seu corpo e das roupas sobre ele, da sua respiração e das sensações corporais, está consciente do céu da boca, da sola dos pés e dos dedos, está consciente da sua mente, dos pensamentos dentro da sua cabeça, dos seus sentimentos e do seu humor. Na verdade, você não seria capaz de conhecer ou experimentar nem mesmo um aspecto da vida sem a consciência. Você é a consciência que está consciente de tudo. A consciência é o que está consciente de cada experiência da sua vida. Não é a mente ou o corpo que está consciente da sua vida. Você, a consciência, que é você, está consciente da mente, dos pensamentos e do corpo. E qualquer coisa de que você esteja consciente não pode ser você. O mestre Sailor Bob Adamson ressalta que nós sabemos que existimos, disso não temos dúvida. Bem, a única maneira de sabermos que existimos é tendo a consciência de que existimos. Cometemos o erro de acreditar que a consciência de que existimos vem da mente ou do corpo, o que não é verdade. A consciência de que existimos é o que realmente somos, não a mente ou o corpo. Por um momento, imagine que você não tem corpo nem mente. Deixe de lado o seu corpo. Deixe de lado a sua mente. Deixe de lado o seu nome. Deixe de lado a história, a sua história, ou seja, todo o seu passado. Deixe de lado todas as memórias, todas as crenças e todos os pensamentos e observa o que resta. O que resta é apenas a consciência. Se alguém chamasse a nossa atenção para a folha de papel na qual essas palavras estão escritas, nós, de repente, tomaríamos consciência dela. Na verdade, sempre estivemos conscientes da folha de papel, mas não percebíamos isso devido ao foco exclusivo da nossa atenção nas palavras. A consciência é como a folha de papel. Assim como a folha de papel, a consciência está sempre presente no pano de fundo da nossa vida. Costumamos voltar a nossa atenção exclusivamente para a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso corpo e as nossas sensações, porque eles demandam muito a nossa atenção. Mas não seria possível experimentar a nossa mente e os pensamentos que derivam dela,
ou o nosso corpo e as sensações que emanam dele, sem que a consciência estivesse consciente de tudo isso, assim como não seríamos capazes de enxergar nenhuma palavra se não fosse pelo pano de fundo oferecido pelo papel, no qual as palavras foram expressas. Volte a sua atenção para o pano de fundo, mesmo que só por um tempinho, e você vai descobrir um mundo absolutamente novo. A consciência é o elemento mais evidente da experiência e ainda assim é também o mais negligenciado. A despeito da nossa suposição de que tudo nos chega através da mente, um fato muito sutil que em geral negligenciamos é o de que tudo é aprendido diretamente pela consciência. Por exemplo, o mais comum seria dizer eu penso, mas na verdade, se observarmos com atenção, notamos que há consciência no ato de pensar. Assim, o pensamento não é quem você é. Existe algo que está consciente desse pensamento. Quem está olhando através dos olhos é a consciência. Quem está ouvindo através dos ouvidos é a consciência. Sem a consciência, você não estaria consciente de nada que visse, ouvisse, provasse, cheirasse ou tocasse, e não teria nenhuma experiência das informações que chegam por meio dos sentidos. Os seus sentidos não estão conscientes. É a consciência que está consciente de todos os seus sentidos. O instrumento que utilizamos para ver é inerte por si. É incapaz de enxergar. Um telescópio é inútil sem um astrônomo por trás. Ele não enxerga nada sozinho. Da mesma forma, o instrumento da mente não enxerga nada sozinho. Você é a consciência que está consciente de tudo. Esta consciência individual, nossa sensação de ser uma pessoa, um indivíduo à parte, uma mente ou uma alma presa aos limites do corpo, é meramente fantasia, uma versão falsa e distorcida da nossa pura consciência, eu sou, mas, por outro lado, é a raiz de todo desejo e de todo sofrimento. O eu que imaginamos que somos é só outro pensamento. Nossa verdadeira natureza, o eu real e infinito que somos, é simplesmente o que somos sem a mente. Nossa mente distorce o mundo que enxergamos empilhando véus de pensamentos e crenças. Cada véu mental distorce ainda mais o mundo e nos impede de ver as coisas como são. A mente nunca vai descobrir quem você é, porque a mente é o disfarce de quem você é. Só ao abrir mão da mente, você vai descobrir quem é. Tentar enxergar a verdade com a mente é como tentar ver alguma coisa com uma venda nos olhos. Você precisa tirar a venda para poder ver, assim como precisa deixar a mente de lado para enxergar quem você é de fato. Tentar compreender a consciência com a mente é como tentar iluminar o sol com uma vela. Mesmo sem perceber, a maioria de nós está constantemente focado no ruído dos pensamentos que vêm da mente. A consciência está sempre presente, mas quando há uma interrupção do ruído dos pensamentos, é muito mais fácil notá-la. Quando os pensamentos cessam, nos tornamos plenamente conscientes da consciência, que sempre esteve lá, em silêncio e em segundo plano. O disfarce da mente. Estamos tão acostumados a conhecer a nós mesmos a partir dos nossos problemas, dos nossos dramas e das nossas obsessões, que a consciência desperta, a nossa verdadeira natureza e virtude fundamental, é algo difícil de aceitar enquanto identidade real. A consciência desperta é o nome que Luke Kelly dá
para a consciência e é apenas um dos nomes usados por mestres do passado e do presente para descrever o que você é. Consciência, consciência desperta, percepção, consciência cósmica, ser, natureza Buda, consciência crística, consciência divina, espírito, o eu, ser infinito, inteligência infinita, ser iluminado, natureza verdadeira, ser verdadeiro, presença de Deus, presença, consciência da presença, percepção pura, consciência pura e muitos outros. Todas essas palavras descrevem exatamente a mesma coisa, a consciência que você é. Somos tão inteligentes e as nossas vidas são tão complexas que é difícil acreditar que simplesmente descobrir a consciência desperta poderia ser a solução para nosso sofrimento. É também difícil de acreditar que a descoberta mais importante já está aqui conosco. Não temos que viver uma odisseia para encontrá-la, conquistá-la ou desvendá-la. A grande piada é a simplicidade de tudo isso. É uma imensa piada, pois o que somos de verdade, aquilo que está mais perto de nós do que o ar que respiramos, conseguiu escapar à maioria dos seres humanos por milhares de anos. Deixamos passar a descoberta mais simples e mais maravilhosa porque os nossos pensamentos têm um efeito hipnótico sobre a gente, o que nos mantém dentro da nossa cabeça, alheios à consciência. Em geral, voltamos a nossa atenção apenas para os pensamentos na nossa mente e a tudo que percebemos por meio dos nossos sentimentos. E com a atenção desviada, deixamos passar aquilo que está sempre presente, a consciência. Não há nada de errado com o corpo ou a mente. O único problema é que identificamos essas coisas com a nossa consciência, essa presença observadora. Enquanto confundirmos essa presença observadora com o corpo e a mente, não há espaço para que essa presença se revele em todo o seu esplendor. Por um momento, elimine a persona. É só outra peça da roupa, puída e acabada pelos anos de uso. Acreditar que o nosso eu, a consciência luminosa, aberta, vazia, compartilha os limites e o destino da mente e do corpo, é como acreditar que a tela compartilha os limites e o destino do personagem de um filme. As pessoas acreditam que são um ser humano, mas são o ser infinito. Elas podem ter confundido a sua identidade, mas aquilo que realmente são nunca acabou e está sempre presente. Sua mente aparece apenas quando você tem um pensamento e desaparece depois que o pensamento chega ao fim, mas a consciência nunca aparece e desaparece. Ela está sempre presente, mesmo quando você está dormindo. Você tem a sensação de que a consciência desaparece quando dorme e de que ela volta quando acorda. E ainda assim, você sabe quando teve uma excelente noite de sono, porque diz algo como: dormi muito bem, feito um bebê. Como você sabe que dormiu feito um bebê? Sabe porque a consciência estava consciente e presente o tempo inteiro enquanto você dormia. Quando você se pergunta: estou consciente? Na mesma hora a consciência é notada. Ela não aparece, ela sempre esteve presente. Você simplesmente desviou a sua atenção do pensamento e a direcionou para a consciência, e assim se tornou plenamente consciente. Tirando a consciência, qualquer outra coisa acaba ou morre em algum momento. Sem exceção, todas as coisas materiais e mundanas vêm e vão, aparecem e desaparecem. Tudo na Terra, corpos, cidades,
países, oceanos, aparece e, no final, desaparece. Pare para pensar sobre isso por um instante e você verá que nada dura para sempre. Tudo é temporário, inclusive o próprio planeta, o Sol, o Sistema Solar, até mesmo os universos. Nada está aqui para sempre, exceto por uma coisa: a consciência, você. A consciência está aqui para sempre. Nossos corpos envelhecem, mas quando as pessoas ficam mais velhas, elas dizem que não sentem que envelheceram, que se sentem da mesma maneira que sempre se sentiram. Elas admitem que sentem o seu corpo mais velho, mas lá no fundo sentem como se não tivessem envelhecido nada. Sem perceber, elas conseguem sentir a consciência atemporal que realmente são. Quando você se lembra do seu passado, da sua infância, quem é a pessoa que você se lembra? Eu lembro. O eu é aquele que conhece a experiência, que se lembra da experiência. O eu ao qual nos referimos aos 5, 15, 30 e 60 anos é a consciência sem idade que testemunhou toda a nossa vida. 5 anos, eu vou para a escola em breve. 15 anos, eu mal posso esperar para me formar. 30 anos, eu acabei de ficar noivo. 60 anos, eu ainda não estou pronto para me aposentar. Autopercepção é notar que os aspectos em transformação na superfície da vida surgem da permanente e sempre estável consciência, aquilo que a pessoa verdadeiramente é e sempre foi. Isso não é conto de fadas. Essa possibilidade é tão real quanto uma árvore, tão real quanto a política, quanto as raízes que prendem a árvore ao solo, tão reais quanto o jornal e as suas reportagens. É tão real quanto o seu time de futebol, o preço da gasolina, uma briga com seus sogros. Tão real quanto a mensalidade que você paga na faculdade. A verdade é que é mais real do que essas coisas, e mesmo assim, mal a vemos. Dificilmente a sentimos, muito menos a conhecemos de maneira própria. Não há uma pessoa sequer que não esteja em contato direto com uma existência infinita ou em posse de uma existência infinita que seja absolutamente perfeita, feliz e eterna. Não há uma pessoa sequer que não esteja em contato direto com isso nesse momento. Mas, por aprendermos de maneira incorreta, por aceitarmos ao longo do tempo a ideia de limitação e por prestarmos atenção às aparências, a visão acabou ficando obscurecida. Cobrimos este ser infinito que somos com conceitos como eu sou este corpo físico, ou eu sou esta mente, ou com este corpo físico e esta mente tenho milhares de problemas e dificuldades. Este é o mesmo estado que a maioria das religiões chamam de libertação ou salvação, porque apenas neste estado de verdadeiro autoconhecimento é que somos libertos ou salvos das amarras que nos fazem acreditar que somos um indivíduo à parte, uma consciência que está confinada dentro dos limites de um corpo físico. A percepção ou a consciência também é conhecida em algumas religiões como a presença de Deus. Quando uma pessoa tem uma experiência divina, uma experiência na qual sente que foi tocada por Deus, a mente individual e o ego ficam de lado, o que então revela a consciência ou a presença divina. Há um sentimento de amor puro, paz infinita, beleza, felicidade e êxtase, que não pode ser confundido com nada além da divindade. Na realidade, somos o ser infinito
e não o ser humano. Somos o ser infinito tendo uma experiência humana. De muitas maneiras, a verdade sobre a vida e sobre nós mesmos é o oposto do que nos foi ensinado. Em vez de olhar para fora em busca de felicidade, de realização, de respostas e verdade, precisamos olhar para dentro, porque somente nesta direção seremos capazes de encontrar tudo o que estamos procurando. Nosso mundo espetacular e tudo que há nele deve ser desfrutado ao máximo, mas a felicidade, a alegria, o amor, a paz, a inteligência e a liberdade que formam a consciência, sua natureza real, só podem ser encontrados dentro de você. Capítulo 2, resumo. Uma única crença nos impediu de fazer a maior das descobertas, a crença de que somos o nosso corpo e a nossa mente. Você não é seu corpo é um veículo que você usa para experimentar o mundo. Seu corpo não é consciente. Acreditar que você é seu corpo provoca o maior medo da humanidade, o medo da morte. O que você é de verdade nunca morre. Você não é sua mente. A mente é feita apenas de pensamentos. Se não houver pensamentos, então não há mente. Você não é um pensamento, uma sensação, um sentimento, pois se fosse, acabaria quando eles acabassem. Seu corpo e sua mente, juntos, formam o que chamamos de pessoa, o eu imaginado. Uma pessoa é o que você experimenta, não o que você é. Nunca seremos capazes de experimentar a felicidade real e duradoura enquanto mantivermos a crença de que somos uma pessoa. Você está experimentando um corpo, experimentando uma mente e tendo a experiência de ser uma pessoa, mas essas coisas não são você. Fingimos ser uma pessoa insignificante e limitada por pensamentos constantes de limitação. Aquilo que você é de verdade não tem limites, o que significa absolutamente nada tem poder sobre você. Você esteve consciente a vida inteira. A consciência é e tem sido a única constante na sua vida. Essa consciência é quem você realmente é. Você é consciência. Você não conseguiria conhecer ou experimentar qualquer aspecto da vida sem a consciência. Não é a mente nem o corpo que está consciente da sua vida. É a consciência que está consciente de cada experiência de vida que você tem. Imagine que você não tem corpo nem mente, nome, história de vida, passado, memória, crenças ou pensamentos. O que resta é a consciência. Em geral, voltamos a nossa atenção apenas aos pensamentos e a tudo que percebemos, e dessa forma deixamos passar aquilo que está sempre presente, a consciência. A consciência está presente mesmo quando você está dormindo. Quando você se pergunta, estou consciente? Na mesma hora, a consciência é notada. Ela não surgiu, ela sempre esteve lá. Com exceção da consciência, qualquer coisa acaba ou morre. O eu ao qual nos referimos em qualquer idade é o eu sem idade da consciência, que testemunhou toda a nossa vida. Em vez de olhar para fora em busca da felicidade, precisamos nos virar e olhar para dentro, porque apenas nesta direção seremos capazes de encontrar tudo o que estamos procurando.